Olá, eu sou a Flávia. Estamos aqui no Saber Direito Responde hoje na presença da Gislana, estudante de Direito, e do Iago, estudante de Biologia. Vamos também ter perguntas que virão pelos internautas por WhatsApp online. Vamos começando aqui com Gislana. Gislana, qual é a sua pergunta hoje na nossa área de Direito Ambiental? Professora, é possível negociar sobre um futuro sustentável? Nossa, Gislana, essa pergunta tem uma resposta difícil. Veja que os titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado são todos. E todos, será que inclui aqueles que ainda não existem? Aqueles que ainda não nasceram? Sim, o direito já tutela, a garantia está lá colocada, no sentido de todos aqueles que, como o nascituro, não nasceram, mas estão por vir, já têm esse direito resguardado. Porém, negociar, se eles mesmos já estivessem na Terra, seria possível negociar. No entanto, a possibilidade de fazer com que aqueles que estejam em uma determinada geração negociem como se fossem representantes daquela geração, isso significará algo a favor também dos que estão por vir, a favor dos próximos. Interessante essa pergunta. E agora vamos ouvir uma pergunta de WhatsApp. Meu nome é Gisele Lira, eu estou no segundo semestre do curso de Direito na Faculdade Forchon, em Brasília, Distrito Federal. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a natureza jurídica do direito ao meio ambiente? Gisele, essa pergunta é interessante. Veja que o direito ambiental, ele tem uma natureza jurídica diferente da maior parte daqueles direitos tradicionais que a gente conhece, porque é difuso. O direito ambiental, ele é tanto público quanto privado. No passado, o direito ambiental estava categorizado como direito difuso sob uma interpretação diferente, de que os direitos difusos eram aqueles nem público nem privados. No entanto, com uma evolução do raciocínio a respeito da aplicabilidade do direito ambiental, chegou-se à conclusão que não era possível deixar de conceder àqueles que têm direito de uso do bem ambiental, e o bem ambiental é uso de comum do povo, então passou a haver a possibilidade de nós refletirmos de uma forma diferente. Na medida em que o direito ambiental é tanto público quanto privado, é possível negociar a respeito desse meio ambiente. A parcela particularizável, ela é um fruto do que nós podemos verificar da relação jurídica que ocorre entre o indivíduo que usufrui do seu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que ele é bem de uso comum do povo. Mas ele não pode fazer essa forma de relacionamento causando impactos ambientais negativos que façam prejudicada aquela qualidade que está preservada, protegida no direito, tutelada para efeito de manter o ambiente ecologicamente equilibrado. Se o fizer, como vimos nas aulas, ele teria que voltar a um nível que seria de equilíbrio ecológico. Agora vamos ouvir uma pergunta do Iago. Iago, você que é da área da biologia, o direito ambiental é transversal, não é mesmo? O que você gostaria de perguntar aqui? Professora, há obrigação do poder público de informar a respeito de meio ambiente? Sim, Iago. O poder público, ele tem uma responsabilidade de informar a respeito de meio ambiente. Primeiro porque ele tem uma competência de cuidar do meio ambiente também, né? Uma proteção ambiental, ela é exercida pelo poder público das esferas federal, estadual e dos municípios. Vejam que nessas três esferas nós temos ali a possibilidade do poder público, ao exercer atividade econômica, ser solicitado por meio de um particular, de um administrado, a respeito de um conteúdo que diga respeito ao meio ambiente dentro do exercício daquela competência, daquela unidade federativa. E o mesmo pode acontecer em circunstâncias em que, periodicamente, o poder público tem que passar uma informação para dar uma satisfação a respeito de como está o estado desse meio ambiente. Mais poluído, menos poluído, o que ele está fazendo para gerenciar aquela situação de crise.
Muitos dos conflitos ambientais que nós vemos dizem respeito a uma falha nessa comunicação que deveria existir até naturalmente, e a lei já o exige, para que o particular, o administrado, aqueles que são a coletividade, saibam como está o nosso meio ambiente. E agora vamos ouvir mais uma pergunta por WhatsApp. Olá, professora. Eu sou Lucas Abrantes Lacerda, estudante de Direito. Estou cursando o 5º semestre na Faculdade de Projeção em Brasília e tenho uma pergunta. Qual a diferença entre os Objetivos do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Luca, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos do Milênio têm uma lógica muito semelhante. Todos decorrem do princípio do desenvolvimento sustentável e dos processos de negociação da ONU, das Nações Unidas, quando resolveu ajudar na consecução, no alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de uma forma geral. Ocorre que os Objetivos do Milênio foram implementados num período em que não se levava em consideração alguns dos aspectos que eram importantes nas discussões da Rio92. Durante a Rio92, aspectos como miséria, como questões sociais relacionadas, por exemplo, à igualdade de gênero, a questões ligadas a pautas de problemas de violência, questões que estão muito presentes hoje em dia não estavam sendo levadas em consideração. Era um outro momento. Agora, quando a pauta para a dignidade surgiu, para que houvesse toda uma agenda que começasse em 2015 até 2030, então o objetivo do milênio passou a ter uma outra faceta, foi transformado em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, no final, agora nós temos uma agenda que inclui, sim, erradicação da pobreza, igualdade de gênero, questões de segurança, questões de acesso, que antes, naquele momento histórico anterior dos ODM, Objetivos do Milênio, não estavam podendo ser levadas em consideração. E agora, Gislana, você teria outra pergunta? Sim, professora. O direito tem alguma solução para situações em que mesmo a melhor tecnologia disponível provoque algum impacto negativo? Gislana, durante as aulas eu discuti muito a questão do impacto ambiental negativo, mostrando a necessidade de sempre haver uma amortização daquele impacto por meio de um impacto positivo que trouxesse um balanço, né? E no caso das novas tecnologias é um pouco complicado, porque depende do estado em que aquela humanidade esteja quanto a um determinado nível de conhecimento. Muitas vezes não existe uma tecnologia para resolver algo que já é um problema ambiental, né? Já pode ser identificado como um problema ambiental. Posso dar um simples exemplo. Quando a gente pensa nos celulares, nas baterias de celulares, na contaminação. Essa contaminação às vezes é de longo prazo, não é uma contaminação que ocorre assim imediatamente, você não consegue identificar de cara que aquilo está produzindo um efeito. De modo que muitas vezes acabamos por ter que pensar preventivamente, inclusive sobre algo que possa ser apenas um indício ambiental e não ainda um efetivo dano. Daí a vantagem que nós temos de um direito ambiental que é completo, porque o direito ambiental ele tem a qualidade de também tratar as ameaças, ou seja, um conjunto de impactos ambientais negativos já pode constituir no futuro de uma ameaça a um dano. Portanto, incide-se antes que aquele problema vire efetivamente um problemão, um problema ambiental sério. Daí a necessidade de atitude, de contingenciamento toda vez que se aplica o direito ambiental, sobretudo para evitar grandes catástrofes, né? Vamos agora a uma próxima pergunta de WhatsApp. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é indispensável? Interessante, nunca tinha ouvido uma pergunta dessas. Ele é indispensável, sim. Eu havia comentado que esse direito é indisponível, mas não significa que você possa abrir mão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas significa, sim, que é necessário cuidar do meio ambiente e, por vezes, usufruir sem problema do meio ambiente, causando impactos, mas imediatamente o reequilibrando na medida em que é necessário para a sobrevivência
ter uma vinculação com o meio ambiente. Agora, quanto a ser indispensável, isso é bem interessante, não é? Me parece que no passado nós não tínhamos uma atenção ao direito ambiental. Talvez ainda careça até de mais atenção ainda ao direito ambiental. Agora ele tutela a vida, e uma vida com qualidade. Sem essa vida com qualidade, qual seria o efeito? A não vida ou a não sustentabilidade da vida no planeta. E nesse sentido, muitas das normas ambientais têm essa característica de proporcionar, por exemplo, uma condição com uma temperatura em que, nos limites da capacidade de ajustamento da humanidade, dos seres humanos, é possível manter a sobrevivência na Terra. Vamos agora, Iago, mais uma pergunta, Iago? Sim. Agora sabemos que o poder público tem sim o direito de informar e deve nos informar sobre o meio ambiente. Os particulares têm o dever de nos informar também sobre o meio ambiente? As relações estabelecidas com os particulares para com outros particulares no que diga respeito ao meio ambiente, ela pode ser uma relação mais voltada a um direito privado, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma das tutelas que existem são as das emissões sonoras, tá? Das emissões dos que levam, das ondas sonoras que levam aos ruídos. E há a possibilidade daquela forma de comunicação significar uma poluição sonora, né? Nesse caso, aí nós teríamos, sim, um dever em determinadas circunstâncias, como, por exemplo, permitir que aquela mensuração do índice da onda sonora seja dita, por exemplo, para o poder público, para que se, num processo que possa ser de incômodo, numa relação até de vizinhança, né? Relação de vizinhança é muito de direito privado, aí teria alguns deveres de informar, mas seria muito mais por provocação. Enquanto o direito à informação, no caso do poder público, muitas delas têm que ocorrer de ofício do poder público para a sociedade. No caso do particular, ele pode ter que informar a respeito disso, dadas algumas circunstâncias ali pré-definidas pelo legislador ou por sensatez, né? Em alguns momentos, por exemplo, se você vê uma mancha de óleo, de algum modo aquilo é estranho, você de ofício teria que oficiar ali algum órgão competente. Se você assiste a uma queimada acontecendo, tem que dar um telefonema ali para avisar, é possível que você seja incitado a fazer isso pelo seu próprio convencimento, mas não necessariamente isso seria uma obrigação. Agora, que seria um dever, seria um dever. E agora nós vamos ao intervalo. Até breve. Voltamos do intervalo. Gislana, qual é a sua próxima pergunta? Professora, existe uma relação entre o direito ambiental e as demais áreas do direito? Sim, Gislana. Eu diria até que o direito mais congregador é o direito ambiental, porque todas as atividades econômicas estão lá reguladas de algum modo dentro do direito ambiental. Por incrível que pareça, claro, cada uma tem a sua faceta, mas esse direito ambiental, ele é um direito muito unificador dos interesses que percorrem aquilo que está tutelado nas outras áreas do direito. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, o direito administrativo, que envolve a relação, né, entre o poder público e os administrados. No caso do direito administrativo, muitas das normas são normas de processos administrativos que são utilizadas dentro do direito ambiental. Por quê? Porque o direito ambiental, ele deposita no processo administrativo um interesse muito legítimo, um interesse que modifica um pouco até algumas formas de interpretação. Por exemplo, se a gente pegar ali situações relacionadas a licenciamento ambiental é um processo administrativo. Aquelas condicionantes colocadas por um interessado em obter a licença, elas são colocadas de uma maneira que não fica tão clara para que simplesmente você faça uma equivalência entre o direito de obter a licença e a concessão da licença, uma vez que estão preenchidas as condicionantes, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, como vimos, ele é um meio ambiente dinâmico.
efetivamente não há como você entregar de um dia para o outro um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E no caso das condicionantes que um órgão ambiental coloca, elas são condicionantes que ao longo do tempo podem sofrer todo um processo de modificação, que às vezes exige do aplicador da lei uma postura mais rigorosa do que se efetivamente ele fosse conceder em uma outra área algum tipo de licença de outra característica. Então, de outro tipo de interesse tutelado que não fosse um ambiental. Então, por vezes a gente se aplica aquele princípio que é indúbio pro réu. Então, mais emprestado para o meio ambiente, mais uma relação com uma outra faceta do direito, que é o direito penal, né, em que se usa e diz indúbio pro ambiente. Vamos agora a mais uma pergunta de WhatsApp. Em termos de relevância, um ODS é mais importante que o outro? Luca, há um conjunto de conexões entre os ODS. Nós vimos em uma das aulas a conexão entre o ODS relacionado à mudança do clima e a desertificação. Todas aquelas facetas de microbens ambientais, de bem ambiental olhado não na sua universalidade, mas nas suas particularidades, elas podem se conectar sim. Elas podem, então, nesse sentido, eu diria que todos os ODS são importantes, todos, em conjunto, porque é como se fosse uma estratégia. E numa estratégia não é que você abandona um em favor do outro, é que no momento da implementação daqueles passos para alcançar o objetivo que dá razão de ser aquela estratégia, se dá um pouquinho mais de atenção no processo, mas no todo, no resultado, só há sustentabilidade se todos os itens do bem ambiental ali estiverem bem colocados, bem tutelados materialmente e imaterialmente. Iago, você tem uma outra pergunta para a gente? Sim, sabemos que a economia move todo mundo. Tem alguma relação entre a economia e o direito ambiental? Economia vem de oikos, de eco, de oikos. E nomo, normas, né? Economia, nomia vem de normas, vem de nomo, de normas. Interessante, veja que no caso da economia, então, há uma relação entre normas e a casa. Nós vimos na aula que ecologia, o conhecimento associado à casa também, ao que está no entorno, a todos nós, tem uma conexão. Então, até na sua raiz ali da razão do estudo, nós temos sim, a ponto de o direito ambiental ser olhado como uma forma de administração racional dos recursos ambientais sob o risco da escassez. A escassez dos bens ambientais, dos recursos ambientais, de uma maneira ecologicamente equilibrada, por vezes, diminui a quantidade daquela disponibilidade do bem ambiental para que possamos ter aquela atividade usufruindo do bem ambiental para poder dar continuidade ao que ela almeja, como, por exemplo, produzir alimentos num ambiente que seja agrícola e faça uso da terra, que faça uso da água, que tem ali as suas sementes disponibilizadas e, ao mesmo tempo, também para um sentido mais conservacionista e preservacionista, em que se quer, por exemplo, limitar o uso de uma determinada espécie para uma finalidade econômica, evitando e muitas vezes até proibindo o uso em função dos riscos que possam estar correndo determinada espécie em extinção, por exemplo. Vamos ver mais uma pergunta vinda da internet? Qual a visão que prepondera no direito ambiental brasileiro? Visão minimalista ou maximalista? Gisele, a visão minimalista é aquela segundo a qual nem tudo é poluição. Já a maximalista configura como poluição todo tipo de ofensa ao meio ambiente, todo tipo de impacto. Quando a gente fala juridicamente, é bem complicado, porque o conceito técnico é diferente do conceito jurídico de poluição. Então, o que, por exemplo, na área da biologia, por vezes, poderia ser considerado como uma não poluição, né, para o direito pode ser que seja configurado como poluição.
Então, muitas vezes, esse tipo de raciocínio acaba tendo que ser feito, de modo que o direito de hoje, ele se transforma do que antes era um direito mais minimalista, porque era assim, só era poluição efetivamente o que estava ali na regra, ou seja, na lei estrito sensu, dizendo que aquela situação está fora de um patamar autorizado por determinada norma técnica, por exemplo, o índice de emissões sonoras em um determinado tipo de comércio, ou num bar, por exemplo. Com o tempo, não, a gente começa a flexibilizar um pouco essa exigência de um casamento direto com as regras específicas que especificam os comportamentos, como esses comportamentos são os considerados certos pelo legislador, para, afinal, poder tutelar efetivamente o bem ambiental. Os riscos são tão grandes hoje em dia relacionados ao meio ambiente, as crises ambientais que nós estamos vivenciando, os problemas de todas as naturezas que estão surgindo em função das emissões de gases de efeito estufa, as circunstâncias dos eventos extremos, as problemáticas ambientais de contaminação, todas essas estão entrando num nível tão grande em termos de prejuízo, de falta de qualidade, que está acarretando uma entrega de um mundo pior para as futuras gerações. Isso é completamente errado. Portanto, uma noção preventiva de direito ambiental é de trabalhar com todas as forças, não em função de um radicalismo, mas pelo contrário, em função de uma fidelidade à razão de ser de se tutelar os bens ambientais. Ou seja, fazer da forma já explicada, de que nós tenhamos, sempre que houver um impacto ambiental negativo, o devido trabalho de uma ação ambiental positiva que amortize aquele tipo de impacto ambiental negativo. Por favor, mais uma pergunta, vamos lá. Professora, qual a diferença entre o direito ambiental e a justiça ambiental? A justiça, ela está mais vinculada a uma expressão de movimentos, como se fosse um pleito por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não necessariamente diz respeito a direito configurado, com os seus princípios, as suas regras, os seus objetivos, toda a sua normativa. Então, quando utilizamos a expressão justiça, muitas das vezes estamos a tratar ali de um ponto que é uma demanda social por justiça, e nesse caso, justiça relacionada a meio ambiente. Daí, muitas vezes, se falar, por exemplo, em justiça climática, em que seria, por exemplo, um ato de justiça climática, uma determinada comunidade ou uma pessoa, ou a Greta, buscar ali num ato de justiça pedindo que sejam obedecidas as normas, né? Esse é um tipo de conceito interessante que está em ascensão e seria mais um instrumento para auxiliar a implementação eficaz do direito ambiental de uma pressão externa extrajurídica, né, que vem para fora. Agora, justo é aquilo que está para o bem comum. Então, nesse sentido, a gente poderia até usar justiça ambiental dentro do próprio direito ambiental. E agora, uma nova pergunta de WhatsApp. Por que a necessidade de ODS sobre mudança do clima se já havia uma convenção internacional sobre mudança do clima? Luca, os ODS vêm para auxiliar no processo de implementação do que já é considerado disciplinado pelo direito em outra esfera. Quando se pergunta da relação entre o ODS e a Convenção do Clima, o ODS é nada mais do que uma forma de implementar negociada pelos países e oferecida para o país parte para ele verificar se ele quer implementar com essa forma idealizada pela comunidade internacional como um programa. Foi um prazer estar com todos e fica aqui o meu recado. Obedeçam o direito ambiental. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.